10:01, a gente segue aqui com um novo dia, seguimos com o Liberdade de Opinião, numa entrevista exclusiva ao analista de política da CNN, o Caio Junqueira. Inclusive exibimos aqui, agora há pouquinho, o senador Flávio Bolsonaro disse, entre outras coisas, que o Supremo Tribunal Federal usou o caso Franceschini para mandar um recado ao presidente, pai dele, Jair Bolsonaro. Vamos ver. Eu perdi já a esperança, eu tinha essa esperança, que internamente o Supremo conseguisse se resolver e evitar esses arroubos individuais de alguns em momentos diferentes, que são aberrações jurídicas. Olha o que fizeram com o deputado Franceschini. Uma aberração jurídica sem tamanho, uma perseguição que ele sofreu, organizada por algumas dessas pessoas, para mandar recado para Bolsonaro. É como dizer o seguinte, olha, se alguém falar que o processo eleitoral tem algum problema, é isso que vai acontecer. Você vai ser cassado, você vai ser preso. Pô, isso acontece na Coreia do Norte, sabe? Isso acontece em Cuba. Não era para acontecer no Brasil. O Supremo Tribunal Federal disse que não vai comentar a declaração de Flávio Bolsonaro, não. Bom, vamos ouvir então o Fernando Mollica sobre essa declaração dada pelo senador Flávio Bolsonaro. Você avalia como uma mensagem ou um recado, como disse o senador? O Boris não está nos ouvindo, mas já a gente vai acertar o áudio do Boris. O Mollica está nos ouvindo bem. Mollica, você acha que foi mesmo um recado dado pelo Supremo Tribunal Federal ao presidente Jair Bolsonaro, a cassação do deputado Franceschini, que, vamos lembrar, lá em 2018, antes do fechamento das urnas, promoveu uma live em redes sociais, levando às pessoas que acompanhavam aquela live a informação de que tinha muita gente digitando 17, que era o número do presidente Bolsonaro, e o voto era transformado para o número 13, que era o número do adversário de Bolsonaro, Fernando Haddad, naquela ocasião, e nunca se provou essa suposta fraude. Mollica? Olha, a decisão tanto do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, quanto a decisão agora da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, essa decisão ela é tecnicamente explicável, razoável, se enquadra na lei. Os ministros não inventaram nada, não fizeram, não inventaram uma teoria, não puxaram um artigo aqui para encaixar o caso do deputado. Foi uma decisão que é razoável dentro da lógica da lei, dentro da lei que trata de eleição, até porque a tal live foi feita ainda com as urnas abertas. Então, isso caracteriza-se um crime que os ministros do TSE concordaram, o ministro do Supremo Tribunal Federal também, e o Ministério Público Eleitoral também concordou com essa tese. Agora, é inegável que a justiça ela não vive numa torre de vidro, ela não vive numa torre de marfim, para usar a imagem mais popular. Eu até falei aqui outro dia que o caso aí do deputado Franceschini, ele foi meio boi de piranha nessa história toda. É claro que a justiça ela fica atenta à movimentação da sociedade. Ela tem que se ater à lei, tem que se ater à Constituição, mas os ministros, diferentemente do que disse o presidente Jair Bolsonaro, vão à padaria sim. Talvez uma padaria mais chiquinha que a nossa, mas eles vão à padaria, eles ouvem, eles conversam, eles sabem uma temperatura das ruas. Então, as decisões, muitas vezes, são influenciadas por isso. E há um medo. Há uma preocupação, sim, muito grande com o que pode ocorrer nas eleições de 2022, principalmente por conta devido às repetidas declarações do presidente Jair Bolsonaro, questionando a lisura do processo eleitoral, questionando as urnas eletrônicas. Há um medo muito grande que episódios se repitam, pessoas comecem a mentir, a inventar. Isso já houve em outras eleições, mas de uma maneira muito localizada. Aquela história, foi apertar o número do presidente Jair Bolsonaro, apareceu o Lula na tela, apareceu o barbudo lá na tela na hora que tinha aparecer o rosto do Bolsonaro. Apertei o número, aí veio a máquina, fez o 13, eu apertei o 22 e veio o 13. Você imagina se isso vira uma epidemia na eleição? Se em várias sessões eleitorais as pessoas começam a mentir, a inventar essa história, que nunca foi comprovada. O vídeo que o tal deputado divulgou, na época, ficou mostrado que era uma montagem grosseira. Foi periciado e verificado que era uma montagem grosseira. Então isso vira um inferno. Então o que o tribunal fez, que a justiça fez, foi traçar uma linha. Olha, quem fizer isso vai ser punido. Um deputado já perdeu um mandato, é uma pena muito grave você tirar um mandato popular.
Então, o que o tribunal fez foi traçar essa linha, traçar uma referência. A justiça também tem esse papel. Né? Isso é algo... Tem a questão do exemplo. A gente viu na época da Lava Jato, né, o Supremo, que depois foi revendo algumas posições em relação à Lava Jato, mas na época, com todo aquele climão que tinha nas ruas, impeachment, manifestações de milhões de pessoas, o Supremo acabou sendo leniente ali em muitos aspectos com a Lava Jato, aturou algumas ilegalidades, aquela história da gravação que o então juiz Sérgio Moro divulgou, a gravação feita fora da hora, a história do Bessias. Aí foi questionado pelo Supremo, o Sérgio Moro pediu escusas e ficou por isso mesmo. Mas isso, enfim, aí agora, passado aquele climão, o Supremo muda. O Flávio Bolsonaro, a justiça, de um modo geral, é muito leniente com o poder. A Lava Jato teve esse papel importante, né? Apesar de todos os seus erros, abusos, a Lava Jato teve esse papel importante de punir também os ricos, de punir políticos importantes. Mas a justiça tem uma tolerância maior com o tal do crime do colarinho branco. Né? O Flávio Bolsonaro, nessa entrevista, falou em aberração jurídica sem tamanho, mas ele acabou de ser beneficiado por decisões judiciais, inclusive do Supremo, que anularam provas do caso da rachadinha. E tinha provas ali muito concretas, né? Aparecia o Queiroz indo pagar com dinheiro contas, mensalidades escolares das filhas do Flávio Bolsonaro. E o Ministério Público provou que no período anterior àqueles pagamentos não houve saques das contas pessoais, nem do Flávio Bolsonaro, nem da mulher dele, que justificassem, peguei o dinheiro, tirei o dinheiro da minha conta e entreguei para o Queiroz pagar as mensalidades da escola, pagar plano de saúde. Isso foi provado, essas provas foram anuladas. Isso aí vai ter que começar tudo de novo, se é que vai começar, se é que não vai dar tempo do crime prescrever. Então isso aí não é aberração jurídica, né? O senador Flávio Bolsonaro não considera isso uma aberração. Então essa simpatia com o poder é comum na justiça. O Ministério Público, que não faz parte do Poder Judiciário, o Ministério Público é independente, mas faz parte do sistema judiciário, digamos assim, o Procurador-Geral da República tem sido muito simpático, muito leniente com o presidente Jair Bolsonaro. Isso não é aberração? Né? As diversas vezes em que a Procuradoria-Geral da República deixou de dar seguimento a acusações, a denúncias, a queixas contra o presidente Jair Bolsonaro, isso também não é uma aberração? Então, assim, vamos com calma, tem um contexto mais geral, e eu repito, eu já falei aquela história do Francisquinho, o deputado ser boi de piranha, reconheço isso, admito isso, mas isso faz parte de um sistema mais geral. E existe, sim, uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral em não deixar que o processo, que a eleição de 2022 desande, que vire um pega para capar, que vire algo insuportável, que vire algo de pessoas inventando mentiras sobre a urna eletrônica. É com vocês.